Bom dia, meu dileto amigo. Gostaria de fazer uma reflexão com você sobre a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios, que é as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Gostaria de ler Efésios 1, verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo está falando aqui das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele compara em Efésios, em outras cartas, sobretudo, em particular em Efésios, a igreja como a noiva, o corpo de Cristo, e Jesus sendo a cabeça desse corpo, que é a igreja, e os membros são os crentes. Está falando sobre as bênçãos espirituais. Em sua cristologia, ou seja, a sua cosmovisão ou concepção de Cristo, ele chama Jesus de o Kyrios, ou seja, a expressão técnica grega, ele chama Jesus o Cristo ressurreto, o Senhor. Primeiro com a saudação paulina, que é a característica das cartas de Paulo, ele descreve Jesus como o Senhor, o Cristo ressurreto, ou como alguns chamam, o Cosmocrator, ou seja, Jesus como supremo governador e Senhor do cosmos, ou do universo, ou do mundo. É um texto trinitário, segundo os teólogos. E Paulo é um texto laudatório também, porque Paulo louva a Deus pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele louva a Deus pelas bênçãos, pela eleição, pela escolha deliberada de Deus com relação ao povo e sobre a redenção que Cristo fez na cruz do Calvário, a nossa salvação. Ele louva a Deus pela bênção da adoção filial, ou seja, nós somos filhos de Deus, adotivos pela ótica e pelos méritos de Jesus. E fala também que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Os mesmos privilégios que Cristo conquistou na cruz, Cristo, ou melhor, Deus considera os crentes em Jesus, os cristãos, em Cristo, seus filhos por adoção. E os mesmos privilégios, as mesmas garantias que Jesus tem na cruz, nós temos com ele. Asseverada, garantida pelo seu sangue vertido na cruz. Que maravilha! É pertencer à família de Deus. E ele fala também do Espírito Santo como penhor, garantia, o selo da salvação. Ou seja, no mundo antigo, era muito comum os reis, os senhores, os monarcas, as autoridades selar
com um anel, a um pacto ou algo feito, uma transação comercial, uma venda de algo, uma herança, que aquele senhor, aquele soberano, aquele rei, aquele monarca, imperador, selava com anel de selar, e aquilo era irrevogável. Não poderia nem mexer naquela lei, ou revogar aquela lei, nem o rei, porque era uma coisa passível de morte e tinha que ser cumprida e obedecida. Ora, Paulo está dizendo aí no primeiro capítulo de Efésios, que nós temos o penhor ou a garantia, ou o selo do Espírito Santo, que nós somos dele. Fala também da tipologia do Antigo Testamento, escolha, filiação, resgate, herança. Fala da plenitude dos tempos, onde as condições físicas, geográficas, políticas, ideológicas, socioeconômicas, religiosas e espirituais eram favoráveis para a vinda do Messias, o ungido de Deus. Fala da encarnação do Verbo, o mistério da encarnação do Verbo, a conceição virginal de Maria, a mãe do Redentor. Fala de nossa escolha de Israel como nação étnica e de um povo, os remidos do Senhor. Agora os judeus e os gentios, nós somos o povo, o Israel de Deus. Israel Teu, nós somos o povo de Deus. Éramos criaturas de Deus. Em Paulo, segundo a ótica da carta paulina, éramos criaturas de Deus. Agora em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com a promessa. Deus, Paulo ainda vai falar que Deus em Cristo está reconciliando com o mundo pela sua graça. Em Cristo se realiza a união mística, a união definitiva, indissolúvel, ou como os teólogos gostam de chamar, ad aeternum, ou seja, é uma união vital, vitalícia, é para sempre. Fala da bênção, os chamados eleitos à vida santa, iniciada na união mística com Cristo, aos que creem. João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o mesmo Espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, já diz Paulo. A segunda bênção, em Efésios 1, seria o modo como o qual o povo, os escolhidos do Senhor, passa a uma vida de santidade, a uma novidade de vida em Cristo Jesus, nossa filiação divina, onde Cristo é o nosso modelo por excelência. A terceira bênção seria a obra da redenção que Cristo fez na cruz, onde na cruz do Calvário a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se deram as mãos, se uniram, se beijaram por amor a nós, mercê da sua graça e da sua misericórdia divina. Que maravilha! A quarta bênção, descrita por Paulo, capítulo 1 de Efésios, seria a revelação do mistério em Cristo, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
A quinta bênção seria a eleição de Israel como povo escatológico, missiológico e eclesiológico. O que é isso? Seria um povo onde a lei seria norteada, seria um padrão para as demais nações. Ou seja, melhor dizendo, nós, Israel, povo de Deus espiritual, seríamos missionários, onde nós, a igreja, proclamaria, a igreja seria missionária, proclamadora das boas novas de salvação. Fala da herança também, a sexta e última bênção, o chamado dos gentios a partilhar a esta bênção da salvação, a partilhar da promessa, a herança de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos por adoção, herdeiros e co-herdeiros pelos méritos e privilégios em Cristo Jesus. Meus caros, Paulo aqui está louvando a Deus pelos privilégios que ele concede à igreja. Somos herdeiros, somos co-herdeiros, somos filhos por adoção, somos eleitos, escolhidos por Deus para herdar a salvação. Concluindo, e eu gostaria de repetir o texto novamente, Efésios 1, capítulo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Saiba, meu amado, minha amada, querido, caríssimos e diletos irmãos e irmãs, amigo do Facebook, amigo da palavra de Deus, somos abençoados. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a igreja é composta por pessoas de abençoadas para abençoar, remidas para remir, porque nós somos herdeiros da promessa, herdeiros dessa filiação divina, somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que Deus abençoe e que você se sinta filho e filha de Deus. Amém.